Quando eu conheci o professor Omar e tive a grata surpresa de assistir algumas aulas com ele e aprender que a realidade é muito diferente do que eu imaginava, do que a humanidade pensa, do que a humanidade pode imaginar. Isso foi imensurável na minha vida, porque a mudança foi drástica, foi radical e foi muito boa, claro, porque eu estou vivo aqui para falar isso, porque senão eu não estaria. Se eu não tivesse conhecido o professor Omar, se eu não tivesse tido contato com a reprogramação universal, certamente eu não estaria aqui. Até porque eu tenho na família, quase todo mundo morreu muito cedo, drasticamente, a maioria. E comigo aconteceram coisas também que me levariam à morte e não me levaram, porque eu me reprogramei. Uma das coisas, tudo é muito importante na reprogramação, mas teve algumas coisas que aconteceram que me levaram a pensar bastante. E ultimamente eu consegui chegar a uma conclusão de algo que aconteceu há quase 30 anos, que foi, eu fui fazer uma consulta com o professor e fazer uma leitura de programação, porque eu gostava muito, gosto até hoje, claro, não mudei isso. Eu gosto de arte, gosto de viajar, gosto de comer bem, gosto de coisas que têm um custo alto. E eu sempre tive uma insegurança financeira muito grande. Alguns altos, alguns baixos, e isso me enlouquecia. E eu queria acabar com isso. Então, uma das coisas eu falei, professor, eu quero ficar rico. E na leitura, a programação que o professor fez, ele verificou que tudo bem você ficar rico, mas a sua mãe morre. Eu falei, caramba, eu não sou um assassino, deixa a velha aí, não quero, tudo bem, não vou ficar rico. Aí o que aconteceu? Eu viajei logo em seguida, passei 3 anos fora dos Estados Unidos e minha mãe não estava muito bem. Resolvi voltar e fui cuidar dela. E por eu estar perto dela, ela sobreviveu, sei lá, muito mais tempo do que certamente a programação dela dizia. Então, ela acabou falecendo, mas com 95 anos, lúcida e tal. E o fato de eu me dedicar a ela, eu fui à falência, porque eu esqueci de mim, né, deixei a minha vida de lado e fui cuidar dela. Ela se beneficiou muito disso, porque o fato de eu usar a reprogramação universal, eu acabei me tornando uma pessoa diferente, que é assim que acontece com todo mundo que usa a reprogramação universal, porque a gente acaba sendo um imã, a gente acaba tendo contato com a realidade, então muda, fica uma pessoa um pouco mais coerente, pelo menos um pouco mais coerente. E isso já é uma grande coisa no meio da humanidade louca, desvairada, né? E com isso minha mãe se beneficiou muito de mim, da minha presença, da minha dedicação, e como eu esqueci de mim, foi a falência. Então, quando ela morreu, quase enlouqueci, porque me vi duro, tinha deixado de lado a minha carreira, e não sabia mais o que fazer, então foi complicado, estou recompondo aos poucos, mas então ficou muito claro para mim pagar o preço, né? Eu optei por uma coisa, não ficar rico e cuidar dela. Então ficou claro o que aconteceu, né? Ela sobreviveu por muitos anos e eu perdi a minha riqueza, né? Para ser um pouco mais claro. Foi mais ou menos isso. Talvez não seja tão simples assim, mas foi a maneira que eu consegui entender melhor essa interferência na programação. E algo muito importante para mim hoje é perceber, eu sempre gostei de psicologia, e eu percebo que, convivendo com as pessoas, o quanto as pessoas, inclusive eu próprio, né, como nós somos doidos completos, não temos controle de nada, mudança de eus, as interferências, mas me reprogramando,
parece que eu consigo ter um pouco mais de coerência, parece que os meus eus não ficam tão loucos, são tão sem controle. E com isso eu percebo que há uma certa diferença das pessoas que não usam a reprogramação das pessoas que usam a reprogramação. Então, no meu caso, como eu uso a reprogramação, não é que eu seja melhor do que ninguém, não sei, mas eu consigo perceber nitidamente que eu não sou tão enlouquecido como eu era há cerca de 30 anos atrás e como são a maioria das pessoas que eu convivo até hoje. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a fazer eu tive algumas opções equivocadas. E essas opções equivocadas me levaram a um colapso cardíaco, eu tive um AVC, quase morri, e aí eu procurei o professor Omar, pedi ajuda, pedi arrego, e aí o professor fez uma reprogramação, e naquele momento o meu quadro mudou completamente. Eu fui depois recorrer a médicos, eles me deram umas informações, já com um quadro muito melhor do que eu estava antes da reprogramação, mas o que me disseram é que eu teria que ter um acompanhamento médico o resto da vida, tomar medicamento, controlar a pressão através de medicamento o resto da minha vida, fazer fisioterapia pelo menos durante um ano para ter uma pequena melhora, fonoaudióloga, porque minha voz ficou esquisitíssima, pior do que é hoje, muito pior, sei lá mais o que, ficou muito complicado. O meu olho não fechava, uma narina ficou grudada, a boca torta, etc. Então, diante dos médicos, eu teria que fazer todo um processo longo, complicadíssimo, para tentar ter uma melhora, talvez em um ano. Então, o professor gravou para mim um CD que eu deveria ouvir, exercitar aquela reprogramação pelo menos 3 vezes por dia, e eu fazia isso, e para o meu desespero, aparentemente nada acontecia, porque minha boca torta, o olho sem fechar, mas quando chegou no 10º dia, houve uma mudança. E aí eu não tenho mais certeza se já foi no 10º ou no 11º, estava tudo normal, estava tudo perfeito. E eu não precisei de remédio, não precisei de fonoaudióloga, nem de fisioterapia. E um ano que eu seria, que era o meu diagnóstico de ter uma pequena melhora, a melhora foi 100% em 10 dias, e isso graças à reprogramação universal. Eu tenho certeza, a medicina é maravilhosa, existem os médicos muito bons, mas a medicina não faria isso comigo, tanto que o meu diagnóstico foi em um ano, mas com a reprogramação, que é uma coisa lógica, que ela tem base na realidade e não na fantasia, eu tive uma melhora, uma melhora bastante consistente, uma mudança de quadro que me levou ao que era antes, ou uma recuperação total, em 10 dias. Isso não acontece aí fora, eu sei que não. Eu conheço algumas pessoas que tiveram coisa parecida comigo, estão tortos até hoje, estão de andador, cadeira de rodas, sei lá o quê. Nada disso aconteceu comigo, foi tudo muito bom. Tive alguns problemas, por exemplo, nos Estados Unidos, com um carro que, quando eu cheguei, eu vi um Honda, aqui não tinha Honda ainda, eu acho, mas um Honda lindo, uma cor maravilhosa, um estofado incrível. Aí, era de um brasileiro, e ele estava voltando para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e resolveu me oferecer um carro. Estava tão barato que eu não resisti e comprei. Só que o carro estava todo ferrado, eu não sabia. Então, usando esse carro, eu digo que entrei sem querer no único buraco que tinha no estado de Massachusetts,
né? E no que eu bati com a roda, o eixo quebrou, a roda entortou, o carro capotou. Né? Bati no carro que estava estacionado, eu não entendi nada que era aquilo, o negócio virando de cabeça para baixo, e eu saí pela janela, doido da vida com meu óculos todo torto, sem entender nada. Aí já estava ouvindo sirene e tal, aí as pessoas vieram perguntar, tudo bem? Eu falei assim, nossa, está tudo bem? Não sei, não sei o que aconteceu, faço a menor ideia. Aí o carro foi para o ferro velho, acabaram me levando para o hospital, fiz uma lavagem no olho, que tinha um pedacinho de vidro no olho, e tinha um cortezinho de nada, porque também cortou um pedacinho da testa, mas não houve mais nada, foi só isso. O carro foi para o ferro velho, eu fiquei inteiro, né? E isso graças à reprogramação, porque se não tivesse, aí no carro foi o piloto automático, meu piloto assim me ajudou e deu tudo certo. Mas o acidente foi louco, né? Teve amigos meus que ligaram apavorados, achando que eu estava no necrotério, porque falaram que o carro capotou e foi pro ferro velho. E ainda falaram assim, aquele seu amigo cheirou tudo, né? Eu falei, aí a conhecida falou, mas ele não cheira nada, ele nem cigarro fuma. Pois achavam assim que eu tinha encher a cara, qualquer coisa, para acontecer uma coisa daquela. Não foi o eixo do carro quebrou, né? Mas deu tudo certo. E outras loucas coisas que aconteceram, como o próprio visto para ir para os Estados Unidos. Na época ninguém conseguia visto. O consulado aqui no Rio de Janeiro, as pessoas eram expulsas de lá. E quando eu fui tirar o meu visto, eu estava assim, super apreensivo, porque eu não sabia se eu ia conseguir, e que eu tinha todas as características que ia para ficar, né? Então não iam me dar o visto. E eu estava vendo alguns funcionários do consulado brasileiro expulsando as pessoas, tratando como se fosse, sei lá. Eu estava super apreensivo com aquilo. E aí, de repente, uma mulher muito simpática, muito bonita, virou para trás, me viu e falou, posso lhe ajudar? Não estava entendendo nada, ela estava xingando todo mundo, botando todo mundo para correr, falando grosseiramente, e vira para mim e fala, se eu posso lhe ajudar. Eu falei, sim, eu queria meu visto. Aí ela falou, por favor, vem aqui. Aí me atendeu de uma maneira super gentil e me deu visto. Eu voltei na parte da tarde, peguei meu visto, eu não me lembro mais, eu acho que foram 12 anos, uma coisa assim. Eu só sei que, 8 anos, eu sei que meu passaporte caducou e não tinha visto. Né? E eu me lembro que tinha pessoas do alto escalão do governo que não conseguiam visto naquela época, pessoas que costumeiramente conseguiam visto, conseguiam grincar, estavam conseguindo visto de 6 meses. Eu tinha uma amiga que estava indo para os Estados Unidos fazer doutorado e ela estava indo para casar com um americano. E ela conseguiu visto 6 meses, só ficou porque casou logo em seguida, né? Mas consegui graças à reprogramação, porque senão não teria conseguido. E fiquei lá esse tempo todo, teve esse problema com o carro, eu fui para a corte porque eu tive um outro acidente também com outro carro, que foi uma bobagem, eu tinha recém-chegado, ou foi com esse carro? Não, foi com outro. Eu liguei o carro e saí, esqueci que ele tinha que aquecer, e de repente ficou tudo nublado dentro do carro, porque estava muito frio, e com velocidade, o aquecedor não estava ainda suficientemente quente para limpar o vidro. E quando eu parei no sinal de stop, parecia que o carro que vinha na direção oposta estava mais distante do que realmente estava. Eu saí, o carro estava na minha frente e batemos. Né? Aí eu falei, pronto, eu vou ser deportado, vai ser uma tragédia. Até porque eu não estava com o meu drive license, eu estava com um papel chamado permit, que me dava permissão de dirigir ao lado de alguém que tinha o drive license com mais de 1 ano, e até, se eu não me engano, 18 horas, até 6 horas da tarde. Eu estava sozinho, era quase 9 horas da noite, e com meu permit, né? Então, de repente, os policiais também foram muito gentis,
Mas cheguei em casa, melhor, chegou à minha casa uma notificação que eu tinha que ir à corte, tinha que ir à presença do juiz, né? E assim fui. Botei um terno, porque eu não vou bem vestido para dizer que eu sou um cara sério. Vamos ver se vai colar. Porque lá tinha um monte de... Tinha os brasileiros todos esculachados, né? Aí eu falei assim, tá vendo? Foi bom ter vindo assim, vamos ver se vai dar certo. E lá foi era uma coisa diferente daqui do Brasil. Então tinha um cara lá com algemas no pé, no braço, quase que no pescoço, vestido de gari do Rio de Janeiro. Com a boca toda quebrada, ele deve ter levado uma surra de policial ou dentro da polícia, não sei. Eu só sei que o cara saiu de lá condenado, o outro perdeu a carteira, e assim ia. Eu falei, gente, eu vou ficar mal. E eu fui ficar por último porque o policial me chamou, alguém me chamou, não sei quem foi, não me lembro mais. Chamaram meu nome, só que falaram, uma coisa assim que eu não aprendi, não era meu nome, né? Então, fiquei na minha. Aí houve um intervalo do cafezinho, veio um policial, um oficial com uma papeleta, pronunciando meu nome de novo. Eu falei assim, eu acho que sou eu. Aí ele falou, era eu mesmo, né? Era eu mesmo. Aí eu expliquei pro policial, eu não avancei o sinal de stop. Aí eu falei que eu era brasileiro. Foi uma loucura, eu falei isso pro policial. Mas eu sei que ele entendeu que eu não era um louco varrido, não era um delinquente juvenil. E aí ele chegou no ouvido do juiz, que parecia, o juiz era assustador, era um homem assim de 3 metros de altura, com 1,5 de largura, que parecia, tinha um programa da Disney, a família Dinossauro. Então, o chefe do Dino, não sei se alguém lembra disso, a figura do chefe do Dino era o juiz. Então, imagina que aquele não me deixou nada confortável, né? Mas aí o juiz, com aquela cara horrorosa, virou para mim e botou um sorriso na cara. E perguntou, olha, tudo bem, você vai pagar uma multa de $50. Eu achava que eu tinha que pagar naquela hora. Eu falei, eu acho que eu não tenho $50 aqui. Aí ele falou para mim, tudo bem, eu te dou uma semana para você pagar tudo bem. Ok, muito bem, thank you. Aí, tudo bem, saí, feliz da vida. No dia seguinte fui lá pagar, né? Que realmente na hora eu não tinha, eu acho que $45. Aí no dia seguinte fui lá, paguei os $50 de multa e ficou tudo bem, não tive problema nenhum. E ninguém me mordeu, não fui expulso, né? E continuei mais uns 2 anos morando nos Estados Unidos, muito bem tratado, nunca fui discriminado por nada e curti doidado, né? Foi muito legal. E isso porque eu me reprogramo, né? Porque não era confortável a vida da maioria dos brasileiros que eu conheci. Não ganhei dinheiro, né? Não fiquei rico, até porque não era isso a minha ideia. Tudo que eu ganhava eu gastava e me divertia, e foi para isso que eu fui mesmo, e foi muito legal, né? Então a reprogramação, ela nos deixa mais no eixo, mais próximo do eixo. A gente fica mais coerente. Eu assisti há pouco tempo um filme que foi um dos melhores filmes dos últimos tempos. Se eu não me engano, o nome é Fragmentado. E aquele filme, ele deixa bastante... elabora muito bem a idade das pessoas normais, tidas como normais, que são fragmentadas. A mudança de eu é muito brutal. Em algumas pessoas é gritante. Tanto que a ciência chama de esquizofrenia. Então, eu podia ser um esquizofrênico se eu não tivesse a reprogramação. Porque eu consigo fazer com que os meus eus não sejam tão enlouquecidos, tão brutalmente diferentes uns dos outros. Então, quando morre um eu e aparece o outro, parece que é uma certa coerência entre eles, parece que é uma certa conversa que eles têm, de forma que eu consigo ter uma vida mais equilibrada, consigo ser um pouco mais equilibrado. Isso graças à reprogramação. Então, cara, tem a reprogramação, senão você está ferrado na vida. Natália. Chega que eu já falei demais, eu preciso de água. Natália, senta ali.
Fala, pede desculpa.